Como lidar com a maternidade, o isolamento social, a pandemia, o home office e tudo isso que está acontecendo. Meu nome é Diane e eu ainda estou aprendendo a lidar com todas essas questões. O meu lema tem sido um dia de cada vez. O meu nome é Sara e eu sou mãe de 3 filhos. Meu nome é Natália e eu sou mãe do Bento, que tem 8 meses. Hoje você não vai ouvir as vozes da Marina e da Larissa por aqui. Já que o assunto é maternidade, elas cederam os microfones para quem entende do assunto, as mães. E hoje nós vamos conversar sobre os desafios em enfrentar isolamento social com as crianças em casa. Então sejam bem-vindas a esse episódio especial do Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. É inegável que a pandemia mexeu com a rotina de todo mundo. E também é fácil de reconhecer que as mulheres, e mais especialmente as mães, foram as mais afetadas por essas mudanças. Uma pesquisa feita com mães durante a pandemia e divulgada pela 6510 diz que 51% não estão satisfeitas com a divisão das tarefas da casa. As pesquisadas declararam estar mais cansadas, estressadas e desestimuladas pelo excesso de trabalho do cuidado com os filhos. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso da maneira que o Donas sempre traz, com sinceridade e realidade. Para começar, vamos nos apresentar? O meu nome é Diane, eu sou mãe de uma menina de 6 anos e desde o dia 17 de março eu estou trabalhando em home office e desempenhando todos os papéis juntos ao mesmo tempo, o de mãe, o de jornalista, o de dona de casa e o de esposa. E você, Sara, quem é? Eu sou a Jussara, tenho um vlog, um canal no YouTube, sou mãe da Eduarda de 13, do Júnior de 11 e da Fernandinha de 6, e não tá fácil por aqui. E contigo, Natália? Eu sou a Natália, sou mãe do Bento, de 8 meses. Quando começou a pandemia, eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei a empreender. Com a Olivia eu faço acessórios, enfim, artesanalmente. Então eu tenho que conciliar a casa, o filho, o trabalho, tudo junto, e também não tá fácil por aqui. Bom, temos em comum termos filhos, né, que a gente ama mais do que tudo nesse mundo. Mas se é para falar sobre a quarentena e isolamento social, tem muitos desafios que não estão sendo contados por aí, né? Conta um pouco do que está no artigo que você publicou no seu LinkedIn. Então, o meu artigo no LinkedIn, ele surgiu de uma inquietação minha, né? A gente começou essa história de home office em função da pandemia e logo que tudo iniciou, surgiram vários conteúdos pela internet, webinars, podcasts, muita coisa falando sobre como fazer o home office, como tornar um home office mais produtivo. E eu fui consumindo esses conteúdos para ver se tinha alguma prática que eu ainda não adotava na minha vida, e eu percebi que nenhum deles abordava um ponto que para mim é muito importante, que é como trabalhar em casa tendo que cuidar da minha filha, que está sem escola, que está sem ver os amigos, que está sem ver os avós. Então, como conciliar isso, né? A atenção que ela necessita com o meu trabalho. Quase nenhum conteúdo trazia essa informação. Então, eu fiquei, poxa, como? Os pais precisam de um suporte, né? Eles precisam de um apoio. Então, eu escrevi mais no sentido de tentar ajudar com esse suporte, colocando como estava sendo a minha experiência, quais eram as ferramentas que eu estava adotando em casa para conseguir conciliar o trabalho e a maternidade, né? Sem mencionar as várias outras coisas que a gente está tendo que lidar. Sim. Pois é, Diane, é bem complicado, né? A gente acha que às vezes trabalhar de casa é um pouco mais fácil, mas quando tem filhos, né, que nem tu falou, é um pouco complicado de ter uma receita mágica, né? E até porque, assim, tem mães, que tipo, no caso que nem eu, tenho 3 crianças em idades diferentes, né? E aí escola, daí tudo mais, né? Ainda que o meu trabalho sendo de casa, eu faço os meus horários, por exemplo, eu que programo as minhas postagens, o que eu vou gravar, o que eu não vou. Então, eu não tenho uma cobrança de uma empresa com horários e com horários e datas, digamos assim, para postagem, né? Eu faço conforme eu consigo, mas eu acredito que para ti que trabalha com empresa, que tem reuniões e tudo mais, fica um pouquinho mais complicado, né? Então, eu acho que tem um ponto muito importante para a gente falar, que eu também abordo no meu artigo, e que eu vi pouquíssimas pessoas falando a respeito, que é o fato de que nós estamos falando que estamos em home office, mas nós não estamos no home office real, oficial, como ele costuma ser, né? Então, assim, por exemplo, o meu home office, algumas vezes que eu fazia
fazia pela empresa era levar minha filha na escola, voltar para casa, trabalhar até a hora do almoço, almoçar com meu marido, buscar ela na escola, voltar para casa. Aí eu usava a estrutura do prédio, que o condomínio que eu moro tem uma biblioteca, então eu ia até a biblioteca para trabalhar no período da tarde, para ter foco, tranquilidade, silêncio, né? Sim. E depois eu voltava para casa. Então, esse é o home office. O home office que você consegue sair almoçar fora, o home office que o seu filho vai para a escola. Esse é o home office normal, né? Quer dizer, normal não, mas aqui estávamos acostumados, porque o normal é muito relativo. E hoje não, hoje eu saio da minha cama para a mesa do café da manhã, saio da mesa do café da manhã para minha mesa que eu montei no quarto da minha filha para poder trabalhar. Ela vem conversar comigo a cada minuto, né? O meu marido também, e aí às vezes eu preciso dizer, olha, agora a mamãe não pode, depois a gente conversa, né? E aí saio da minha mesa do trabalho, vou para a mesa do almoço, saio da mesa do almoço, volto para minha mesa do trabalho. Tem a rotina da tarde, que daí às vezes é parar para ajudar ela com a aula online, acompanhar ela na aula online, né? Quando meu marido não pode. Sim, tem isso ainda, né? E aí tem isso para somar. Encerrou o expediente, né? Vai atender ela. Então, os pequenos espaços que eu tinha antes, que era o intervalo entre deixar ela na escola e chegar na empresa, mais o intervalo de sair da empresa, chegar em casa, que era quando a mente ia meio que trocando, né? O botãozinho ia trocando profissional para mãe, né? Ia fazendo aquelas trocas ali, o intervalo que fazia as trocas. Não tem, ele não existe. Tipo, vai desligar o computador, opa, já sou a mãe aqui de novo, né? Então, sim, ele não certeza. é um home office real, assim, a gente está trabalhando em isolamento físico, né? Então tem uma grande diferença. E aí é por isso que a gente sente mais o peso de tudo, né? O estresse dos vários papéis todos ao mesmo tempo agora, assim. Sim, e até quem tem um grupo de apoio, às vezes que nem familiares que podem ficar com a criança, às vezes nem podem, porque é do grupo de risco, então isso tudo complicou, né? A gente fica com a criança dentro de casa, que não tem mais contato com o amiguinho, que nem uma criança, né? Para extravasar toda aquela energia, e eu sinto às vezes uma sensação de sufocamento, porque eu entendo o lado das crianças, que eles não têm como brincar, não tem como sair, e ao mesmo tempo eu também tenho que fazer as minhas entregas, então fica todo mundo estressado, aí atividade escolar, que às vezes eles têm dúvida, então é uma bagunça, gente, olha, para organizar isso é bem complicado. Uma alternativa que eu encontrei, né, no meio dessa coisa toda, porque no início ali, a primeira semana de pandemia, a criança, ela ficou entregue ao Netflix, né? Netflix o dia todo. Às vezes a minha filha até fala, mãe, eu tô com saudade do começo da pandemia, porque eu assistia TV o dia todo. E aí, só que eu percebia que aquilo não estava fazendo bem para ela. Ela chegava no fim do dia muito irritada, muito nervosa, muito sensível, além, né, de toda a situação. Então, o que eu fiz, um dia eu estava aqui pensando o que eu podia fazer, como que eu podia resolver essa questão de não deixar ela tanto entregue à televisão, mas também poder executar o meu trabalho, né? E aí me veio a lembrança, uma técnica que se chama técnica Pomodoro. Eu não sei se todas as pessoas conhecem, então eu vou explicar rapidinho. Essa técnica, ela consiste em você fazer 25 minutos de trabalho focado. Você senta para trabalhar, trabalha 25 minutos ininterruptamente, né? Sem interrupções. Aí você faz um intervalo de 5 minutos para tomar uma água, conversar com alguém, fazer uma ligação, ir no banheiro, o que for. Aí você volta, trabalha mais 25 minutos. Aí faz um novo período de intervalo de 5 minutos. E depois que você faz esse ciclo por 2 horas, você faz um intervalo maior, de 15 minutos. Só que como eu escrevo, para me concentrar, é muito difícil eu trabalhar só 25 minutos. Então, eu adaptei e faço 50 minutos. Eu trabalho 50 minutos focada e faço 10 minutos de intervalo com ela. Daí a gente brinca. Lê gibi, lê livro, ela me ensina magia, faz poções, o que for. Que legal. Aí, daí eu volto, trabalho mais 50 minutos, depois a gente para mais 10 minutos. E assim eu vou indo o dia todo, o fluxo do dia, né? E aí eu fiz com ela um acordo para telas, né? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a criança, na idade dela, assista no máximo 2 horas de televisão por dia. A gente consegue cumprir? Óbvio que não. Mas... Não.
Não Eu ia mesmo. dizer, como que eu faço? É óbvio que não. Então, o que eu fiz, eu converso muito com ela, né? Eu sempre incluo ela nas decisões que eu tomo, porque são decisões sobre a rotina dela, sobre as coisas que ela vai fazer. Então, a gente senta e conversa. E eu falei pra ela, filha, você vai ter 1 hora de televisão de manhã e você vai ter 1 hora de televisão à tarde, ok? Aí, na verdade, depois eu troquei. Não é mais televisão, é 1 hora de telas. Então, ela tem 1 hora para usar celular e televisão e videogame, porque o pai dela tem um videogame e está inserindo ela nesse mundo. Então, a gente fez um acordo, ó, você tem 20 minutos, você pode usar como você quiser. Ela falou, não, mas então eu vou fazer 20 minutos de desenho, eu vou jogar por 20 minutos e daí por 20 minutos eu vou assistir as minhas músicas no YouTube. E aí claro, né, isso tudo foi um processo. No começo, eu colocava o despertador para ela entender. Quando tocar, mamãe vai brincar com você. Quando tocar, mamãe vai voltar a trabalhar. Quando tocar, mamãe vai brincar com você. E aí, com o tempo, eu já não precisei mais do despertador. Ela conseguiu se autorregular e ter a noção do tempo. Às vezes ela própria coloca o despertador, eu não preciso colocar. Então a gente foi se ajeitando com o passar do tempo. Então, e isso foi o que tem, isso é o que tem me ajudado. Eu sei que depois que eu escrevi isso no meu artigo, já ajudou algumas outras pessoas também que estavam sem saber o que fazer, né? Então isso foi muito legal, foi um resultado bem bacana que eu tive, assim. E tá dando certo, né? Tá funcionando, por enquanto. Ai, que bom. Já vou pegar tuas dicas aí para aplicar aqui em casa, então. Pois te digo se funcionou. A Natália não tem ainda criança que vai na escola, né? Não, ele ainda não vai na escola e tal, né? É um pouco difícil conciliar o home office e tal com ele, porque além de tudo, além de ele ter 8 meses, então ele não tem, assim, uma autonomia, digamos, de ele levantar e ir lá brincar sozinho um pouco, enfim, sempre tem que estar de olho. E outra coisa é que bebês enjoam fácil, né? Eles brincam um pouquinho com uma coisa, já não quer mais. Super. Sim, e aí ainda eu faço livre demanda, né? Eu amamento ele desde que ele nasceu até agora no peito, em livre demanda. Eu não dei bico, enfim, né? Então isso é um pouco difícil, né, para conciliar, porque às vezes eu tô aqui no meio das minhas coisas, porque a minha empresa é uma empresa de uma pessoa só. Então eu comecei em março, então ele tinha mais ou menos uns 4 meses. Foi mais tranquilo quando ele era menor, só que agora tá ficando um pouco mais difícil e, enfim, ele quer atenção, né? E outra coisa também é sobre a rede de apoio, né? Como a minha família mora longe, enfim, é um pouco mais difícil. E também por causa da pandemia, né? E o meu marido, ele trabalha o dia inteiro, então geralmente eu fico com ele o dia todo sozinha, daí chega a noite, daí eu vou fazer as minhas coisas, eu tenho que dar prazos maiores, mas enfim, é difícil, mas a gente consegue. A Natália falando dos prazos, né? Isso me traz uma outra questão que eu acho que a gente tem que trabalhar muito enquanto pessoas que estão trabalhando num cenário de pandemia, que é o fato de que você não vai ser produtivo como você era no antigo cenário, né? Com certeza. Isso foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito comigo mesma, entender que eu ia produzir de uma maneira diferente do que eu estava habituada e por vezes reduzida, né? E quando eu entendi isso, eu também precisei fazer os acordos com a minha equipe. Então eu conversei, falei, gente, eu tenho que cuidar da minha filha também, né? Então ela tá sem escola, as crianças estão muito apegadas aos pais nesse período, muito mais do que eram antes, principalmente as mães, pelo que eu tenho conversado com as mães das amigas da minha filha. Então, vocês vão ter que entender que eu não vou produzir igual antes. E eu tive uma receptividade muito bacana nesse sentido. Então, essa é a nova rede de apoio que se forma, né? Porque nós também não estamos aqui em casa, como eu falei, a gente está sem ver os avós, sem ver os amigos, eu, meu marido, para dar conta de tudo. Então, as pessoas que a gente ainda convive, que são as pessoas do trabalho, né, que a gente tem maior contato todo dia, pelo menos eu, são a nossa rede de apoio agora. Então, é muito importante fazer com que eles entendam. E principalmente na minha equipe, até o começo da pandemia, eu era a única mãe. Então... isso que eu ia te perguntar, se você notou isso
nesse entender que tu não ia ser tão produtiva de quem não tem filho, né? Então, eu era a única mãe, porque daí, no começo da pandemia, uma colega descobriu que tá grávida. É, então agora eu não sou mais a única mãe, mas ela ainda vai ter todo um processo, né, para internalizar essa questão toda de ser mãe. Então eu conversei bastante com o pessoal porque eu me senti meio que na obrigação de olhar para eles e dizer assim, gente, vamos pensar um pouquinho aqui, vocês não sabem como é essa realidade. Então, eu preciso que vocês me ajudem. E assim, desde que eu comecei na empresa, ela sempre foi muito receptiva à minha maternidade. Então, foi um processo bem fácil, digamos assim, né, de compreender esse novo momento, porque eu já tinha esse suporte. Então, assim, eu não consigo nem imaginar como é que está sendo a vida de quem não tem essa rede de apoio, e não consigo nem imaginar como é que está sendo a vida de uma pessoa que está começando um novo negócio com um bebê de 8 meses. Então, é bem difícil conciliar ali, começar a empreender com um bebê de 8 meses agora, no caso, né? E antes disso, antes de eu engravidar, antes de eu ter o Bento, eu era mecânica. Então, era um pouco complicado isso, seria um pouco inviável, na verdade, muito inviável, né? Eu sempre trabalhei em oficina e tal, desde que eu vim para Blumenau, trabalhei um tempo antes de babar e tal, e depois eu fui para oficinas e não saí mais. Então, seria bem viável grávida, com o Bento, enfim, né? Por último, quando eu tava grávida, eu tava trabalhando num pós-venda, mas também não era na oficina, não era mais como mecânica, né? Eu acho também um pouco inviável e pouco provável que eu voltasse a trabalhar com isso por conta de machismo mesmo, por conta de ser um trabalho um pouco ingrato nessa questão, né? Que é um trabalho que não valoriza e não tem oportunidades para mulheres. É um trabalho que é considerado masculino, digamos assim, também, né? Então, depois disso, começou a pandemia e, enfim, vocês sabem, né, que voltar a trabalhar com um bebê pequeno, 4 meses, a gente fica com o coração partido e, tipo, a gente quer achar outra forma de não ter que voltar a trabalhar, né? Fora, no caso. E eu achei essa forma que foi criando a Oliva. Eu tive essa ideia, não sabia se ia dar certo, se não ia, enfim. Comecei criando e é tudo feito artesanalmente, tudo feito à mão, é um processo que leva bastante tempo para ficar pronto. Aí depois disso tem outros processos que é de embalagem, envio, enfim, várias coisas, né? Então eu criei mais para ficar em casa com o Bento, para ter um tempo maior com ele e para também poder fazer o meu horário, né? Porque é complicado, agora com a pandemia também não tem creche, enfim, né, não tem nada disso. Então a minha rotina mudou muito, muito, muito mesmo, porque de oficina pra casa, enfim, é muita diferença, né? Mas eu tô gostando bastante dessa minha nova rotina, mas é que nem vocês estavam falando ali de uma rede de apoio, que nem a Diane falou, das empresas, né? Isso eu não via muito na empresa onde eu trabalhava antes, é outro motivo pelo qual eu quis me afastar, porque desde a minha gravidez eu nunca tive uma rede de apoio, era sempre rude, não sei explicar pra vocês assim, mas não tinha uma rede de apoio efetiva, né? Então, enfim, a minha rotina, ela mudou muito, mas eu tô me acostumando, eu tô me adaptando, e é isso. Mas e aí, Sara, como é que ficou a sua rotina com 3 filhos? Então, né, quando eu comecei o canal também foi pela mesma questão, eu não trabalhei mais fora, decidi ficar em casa, porque a minha terceira filha nasceu prematura, então eu nem poderia botar na creche, nem nada, e decidi que eu ia cuidar dos 3 em casa. Então surgiu o canal, surgiu a vontade de compartilhar coisas da maternidade real mesmo, os perrengues com humor, né, E aí fui fazendo os vídeos de casa e tudo mais, eu mesmo que, como diz, eu também sou uma empresa de uma pessoa só, eu que gravo, eu que edito, eu que posto, eu que crio, tudo comigo, né? E então, assim, eu já vinha nessa coisa de fazer as coisas de casa, foi crescendo aos pouquinhos, né? Claro, virou trabalho, ir em loja, filmar e tudo mais. E aí, quando veio a pandemia, que parou tudo, eu fiquei um pouco desesperada, mas eu já sentia a necessidade de fazer mais conteúdo de casa do que nos ambientes, nas lojas, nos lugares. Eu notava que as pessoas gostavam mais. Só que, claro, como eu já filmo o meu dia a dia, eu brinco assim, bagaceira, né? Porque eu mostro casa bagunçada, pia cheia de louça, tudo a real né? mesmo, como daqui, real oficial, né? Então, já era uma coisa que para mim é muito normal, né? Então, se tiver gritedo, tiver briga, tiver choro, as pessoas já estão acostumadas. Mas
quando começam aulas online, minhas amigas, aí a Sarinha ficou mais louca do que ela já é, né? Porque eu não acho que eu seja uma pessoa que tenha didática para ensinar. Né? Então, eles têm idades escolares diferentes. A Eduarda, de 13, eu não preciso me preocupar. Ela faz as tarefas dela, ela pega o celular dela, ela faz tudo certinho. O Júnior é um chororô, porque daí ele chora que quer que eu sente do lado. Imagina, ele tem 11 anos, vai fazer 12. E ele enrola, porque ele quer jogar, ele quer falar com os amigos no computador, tem os jogos dele. Aí aquela coisa, não faz tarefa, tira o cabo do computador, fica sem jogo, daí chora que não consegue fazer a tarefa porque não tem o computador. Aí eu vou lá, tem que dar o computador de novo, e aí quando vê ele tá fazendo a tarefa, ele tá jogando. Então é um looping, assim, de brigar e cobrar, e eu cansei, já tô cansando, assim, de falar todo dia, tarefa, tarefa. Tem tarefa. E a Fernanda com 6 eu até brinquei semana passada, eu disse, eu já acho que sou a pior mãe do mundo, né? Eu talvez nem deveria estar falando isso, porque eu não quero incentivar outras mães a fazer o que eu decidi fazer. A Fernanda tá com 6, está no primeiro ano de aprendizagem, e ela chora todos os dias que não quer fazer a tarefa. E como é que tu faz para fazer uma criança de 6 anos entender que ela precisa fazer a tarefa, mas que ela não quer fazer? Então, assim, eu tive que escolher, ou eu tenho uma guerra todo dia de casa, brigo com ela, fico naquela da menina chorar, e eu tenho meus prazos, né, minhas coisas para entregar também, então fica tudo meio que embolado ali numa coisa, numa bola de neve, né, e ela chora que não quer fazer. E a gente já tentou de várias formas, videochamada com madrinha, brincar de escolinha, tudo que vocês podem imaginar a gente já tentou com ela, assim, e não funciona. Eu não sei se é porque ela é prematura, né, eu já teve uma professora que comentou que pode ser que pela prematuridade dela, ela ainda não esteja preparada para o ano que ela entrou, e ela não quer fazer, simplesmente ela não quer fazer, e aí eu decidi aqui em casa, eu falei, chega, gente, eu não vou mais sofrer, não vou fazer ela sofrer, porque eu não quero criar um trauma, até porque não é ambiente para ela aqui, né, e a gente decidiu agora dar uma pausada, assim, sabe, de cobranças nela nessa parte de escola, então não me sinto orgulhosa de estar contando isso para vocês, e eu acho que quem consegue, quem tem essa didática de paciência e que consegue fazer o filho fazer, parabéns, né, eu tiro o meu chapéu, mas realmente está bem, bem complicado. E eu também penso que o ano não vou dizer que o ano está perdido, porque talvez eu vou estar sendo hipócrita em falar isso, né? Tudo que a gente aprende é bem-vindo, mas a gente não vai salvar o mundo escolar até final do ano. Eu brinco que os professores quase estão fingindo que estão ensinando, os alunos fingindo que estão aprendendo, tá todo mundo levando com a barriga. Tem professor que eu tenho muita dó, porque eles têm que preparar todo esse material, né? E aí, tipo, o aluno não entrega. E é uma cobrança deles também, que as escolas cobram dos professores, e eles têm que cobrar dos alunos, né? Mas, sério, gente, assim, eu não tô conseguindo, e eu decidi, então, assim, dar uma pausada. Eu conversei com a escola, falei, ano que vem vocês peguem e façam algo, porque eu não vou dar conta, meu emocional não tá preparado para isso, né? Então, acho que a gente tem que saber o nosso limite também, né? Tentar ter um equilíbrio, mas se não dá, não dá, né? Eu não sei como é que tá pra ti, Diane, nas atividades escolares da tua pequena. Então, a minha filha, ela tem 6 anos, mas ela não tá no primeiro ano. Ela tá no último ano da educação infantil. Ah, tá. E então, as atividades que para ela são mais lúdicas, né? Quando tem um encontro, a escola tá chamando os encontros de encontro de socialização, que é um momento para as crianças se verem, conversarem entre si e interagirem com a professora. No momento, ela não queria fazer. Não queria fazer também, não queria participar, dizia que tinha vergonha, não tinha interesse. E desde o começo eu respeitei a vontade dela. Desde o começo, não quer participar, a filha não precisa, não vai. E não conversei com a orientadora pedagógica, não conversei com a escola, decidi por mim, porque eu entendo que nós, pais e mães, né, especialmente as mães, elas não tem que ter esse peso do ensinar os filhos, né? Que nem você falou, não tem didática para ensinar, né, Sara? Então a gente não tem que ter, porque essa não é a nossa formação. Nós somos educadores, mas nós somos educadores de outras formas, né? Então eu respeitei, eu não forcei ela a fazer nenhuma das atividades, nem as aulas, nada, porque justamente tinha que ser um processo dela, não um processo meu. Tinha que ser bom para todo mundo, e eu consumi muito conteúdo também falando sobre homeschooling, e obviamente que eu fui muito pro lado das pesquisas que eu acreditava, né, que é essa questão dos pais relaxarem em relação a isso, né, porque não tem como você abraçar tudo nesse momento, é realmente fazer o que você dá conta. Então, se não tem como você dar conta das aulas,
Não faz, sabe? Talvez perca um ano, sim, talvez perca um ano, mas é muito mais emocionalmente válido que se perca um ano e a criança passe por tudo isso num estado Exato. emocional bom do que Exatamente. conteúdo, sabe? E até a gente teve uma reunião com a escola que nós queremos colocar ela no ano que vem, porque a escola dela só é educação infantil, não é educação fundamental. E a orientadora nos falou que no próximo ano a escola está planejando fazer um reforço escolar sobre as matérias do ano de 2020, sobre o conteúdo do ano de 2020, porque eles têm um entendimento de que as crianças estão tendo as aulas, mas elas não estão tendo um acompanhamento ou uma absorção 100% do conteúdo. Então a escola está ciente de que vai ter que fazer uma revisão. Então eu achei esse movimento muito interessante. Eu acho que é válido para todas as escolas pensarem nisso, né? Porque esse é um ano, eu vejo, assim, para a gente cuidar dos seres humanos que somos, do nosso emocional, e não pensar em formação formal, digamos assim, né? E aqui aconteceu um movimento que foi muito bonito e foi muito interessante, porque como a gente gosta muito de livros, né? Enfim, eu e o pai dela somos jornalistas e a gente ama ler e tá o tempo todo com alguma coisa na mão lendo. A gente incentiva muito a leitura e ela começou um processo de curiosidade sobre isso. E aos poucos, conforme ela ia me perguntando, eu ia ensinando as palavras pelo som dos fonemas para ela. E agora ela tá lendo e tá escrevendo. E que legal. Foi muito natural, assim, não foi nada forçado. Eu não falei assim, vem que agora a mamãe vai te ensinar a ler, sabe? Ela foi demonstrando interesse, e conforme ela ia demonstrando interesse, eu fui estimulando o interesse dela até o ponto em que ela queria ou não, né, que eu continuasse. Então, essa foi uma coisa muito positiva. Uhum. Tudo na maternidade, eu percebo assim, quando a gente deixa no tempo das crianças, tudo funciona melhor, né? Seja com desfraude, seja com desmame, seja agora com a parte de estudo. A Fernanda, na verdade, ela sabe todas as letras, nos números, tudo, né? E a gente nota que ela só, não sei se é preguiça ou se é realmente do tempo dela, a gente nota que ela não tá no tempo, na verdade, de escrever ou de fazer toda essa parte de atividades, né? Então a gente resolveu realmente respeitar esse tempo dela para não criar um trauma maior e para a gente poder também ter um pouquinho de paz dentro de casa. Então, meninas, eu achei muito legal da parte de vocês, assim, essa parte do respeito, sabe? No tempo da criança, das coisas acontecerem naturalmente, porque às vezes a gente acha tipo, não, é assim, só que as pessoas, às vezes a sociedade impõe um padrão de idade, sei lá, com essa idade tem que estar fazendo isso, porque a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, só que isso às vezes custa o emocional das crianças e o nosso emocional, porque a gente às vezes já tá muito sobrecarregada sobre várias outras coisas e ainda tem mais essas e tipo assim, achei incrível de vocês, claro, o Bento ele não tá nessa fase escolar ainda, né, mas eu achei incrível de vocês fazerem isso, de falar, não, se eles não querem, beleza, vamos respeitar as nossas crianças e é isso, sabe? Sabe o que é, Natália? Eu percebo, assim, nesses 6 anos de maternidade, o quanto as pessoas invisibilizam as crianças. Uhum. As pessoas não entendem as crianças como indivíduos. E, na verdade, elas são indivíduos, entendeu? Elas não têm a ciência, a consciência que nós adultos temos, mas elas já têm noção do que elas gostam, do que elas não gostam. E dependendo da situação, elas podem ser envolvidas sim nas decisões da família, porque isso faz com que ela se sinta parte, né, daquele núcleo. Isso dá a sensação de pertencimento para ela, né? Então, esse momento de pandemia, ele é muito bom, porque de certa forma, muito bom, né? Porque eu vou complementar a seguir, né? Porque ela trouxe as crianças para a cena, né? Ela deixou de invisibilizar as crianças, né? Existia uma crença antiga de que as crianças não deviam ser envolvidas, né? Que existem lugares que não são para crianças. Mas nós somos mães, nós somos pais, então a gente tem que provocar a sociedade para que se libertem desse pensamento e percebam
que as crianças, elas existem. Exatamente. E elas precisam ser ouvidas. Eu assisti um webinar há um tempo em que eles as pessoas envolvidas nele falaram assim, a pandemia colocou uma lupa muito grande sobre a questão da maternidade e da paternidade, porque antes você ia, no meu caso, né, e o caso de muita gente, você ia para a empresa e as pessoas te viam como uma profissional, elas meio que colocavam à parte o fato de você ser mãe. Ser mãe. E aí, daí de repente elas tinham um clique de, é verdade, você tem um filho, sabe? Então, agora isso está sendo mais visto, isso está sendo mais pensado, de certa forma, e está sendo entendido de que para que os pais consigam realizar as suas atividades, as mães consigam realizar as suas atividades, elas precisam ter esse suporte para ver os seus filhos bem, né, bem cuidados, e porque é isso que vai trazer retorno para a empresa também. Exatamente. Ou, enfim, ou para o empreendedor que tem o seu negócio, né? Eu duvido que a Natália consiga ter um bom dia de planejamento e de execução se o filho dela estiver ali mal cuidado, né? Não tiver ninguém para dar suporte para ele. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente também tem que levantar, assim, essa reflexão, esse pensamento. Eu acho também legal que eu acho que muitos pais começaram a notar o comportamento também das crianças em casa, estando mais tempo, né? Por exemplo, antes estava menos tempo, a criança fazia umas birras, a criança é mal educada, né? E tem sentimento ali, né? Que às vezes a criança não consegue explicar o que ela está sentindo, né? Então agora com essa da pandemia, elas trancadas dentro de casa, sem brincar com outras crianças, digamos que ficou mais forte isso, né? Deles se sentirem irritados e da gente também ter que entender que é por causa disso, né? E saber que eles realmente, que a gente falou, têm sentimentos, têm vontades, ou às vezes quando ia na rua e não queria cumprimentar alguém, né? Antigamente era, não, tem que cumprimentar, dar a mão, diz oi pra tia, diz oi pro tio, né? E a gente ter essa noção de que, tipo, não quer cumprimentar, não, deixa, ela não quer, tá tudo certo, né? Respeitar mesmo, então, o sentimento da criança, né? Exatamente, vocês falaram num ponto, assim, muito importante, porque desde que eu tava grávida, eu sempre procurei ler bastante as coisas, e, enfim, eu trato o meu filho, no caso, do jeito que eu gostaria de ser tratada, porque ele é um indivíduo, não é porque ele tem 8 meses que ele deixa de ser uma pessoa com vontades, enfim, né? E isso antes era muito imposto, que nem a Sara falou ali, né? Não, tem que dar oi. Porque isso é visto como uma criança mal educada, né? E desde sempre, assim, a gente é imposto pra nós mães mesmo, né? Desde o começo, não, mas deixa chorar. Mas não precisa dar peito. Dá mamadeira. Mas dá bico, entende? É algo muito imposto, só que nem o meu problema, digamos assim, sempre foi com a amamentação. Sempre isso foi visto como, mas dá um bico, dá uma mamadeira, que daí ele fica mais calmo. Porque aí ele não vai te sugar tanto, porque, enfim, sabe? Só que as pessoas não entendem que nem essa parte da amamentação, por exemplo, né? Não é só alimento, é uma segurança, é afeto, é carinho. E que nem esse negócio de birra, sabe? As pessoas veem de uma forma completamente errada, como se a criança tivesse um cérebro maduro o suficiente para manipular os pais. E não é isso, né? E ela nem sabe o que ela tá sentindo, né? Ela só sente externa isso, né? Que a gente falta muito entender, porque eu acho que isso parte muito da questão de que é necessário, a gente fala muito de fortalecer as mulheres, né? Então a gente tem que fortalecer as mulheres mães, né? Eu acho que acontece uma insegurança, uma certa falta de desconhecimento, porque você está sendo mãe pela primeira vez, né? Quando você tem seu primeiro filho, você está sendo mãe pela primeira vez, você tem as referências da sua mãe, da sua avó, das suas tias, né? Algumas amigas, mas a grande questão de tudo isso é que a maternidade é o que faz sentido para você. Acho que a partir do momento que cada mulher entende que a maternidade é o que faz sentido para ela, você deixa de... É uma coisa meio libertadora, assim, sabe? Muda tudo. Não existe... Exato. Assim, não existe o certo e não existe o errado na maternidade. Existe o que funciona para você. E se isso é o que funciona
pra você, tá tudo bem. Exato. Pra mim, não funciona eu deixar minha filha o dia inteiro na televisão. Não é uma coisa que eu gosto. Então, eu criei uma forma de evitar isso. Então, é o que tá funcionando pra mim. Eu tô te sugerindo, mas isso não quer dizer que você tem que fazer igual eu, não quer dizer que vá funcionar na sua casa, porque são crianças com temperamentos diferentes, com necessidades também diferentes, né? Eu vejo eu com 3 dentro de casa, 3 diferentes, que o que funcionou com o primeiro não funcionou com o segundo, que funcionou com o terceiro, que não funcionou de novo com o primeiro, sabe? Então, eu tô sempre com idades diferentes, eu tô sempre me reinventando como mãe. E aí, esse lance de respeitar muito o temperamento de cada um e seguir a intuição, funciona muito bem, assim, né? Muitas vezes a gente desabafa para as pessoas, né, algum problema com criança, né, ou, por exemplo, vou sugerir, tipo, da chupeta, por exemplo. Meu filho não quer largar a chupeta, tá difícil, mas às vezes tu não tá querendo uma opinião, você só tá externando aquele sentimento, né, daí já chove aquelas dicas maravilhosas, né, de como tirar a chupeta, e às vezes não vai funcionar, e pode ter certeza, quando bater a intuição de, tipo, é isso que funciona, é aquilo lá que vai funcionar. E geralmente, quando a gente tira um pouco o foco do problema, geralmente resolve, não resolve? Sempre. Né? A gente se cobra demais, né? A gente quer sempre acertar e é bem difícil mesmo. E até mesmo pelo que os outros vão, às vezes, falar, assim, né? Eu sei que é um pouco hipócrita da gente falar que a gente não liga porque os outros falam, né? Principalmente quem tá próximo da gente, né? Então, é sempre bem difícil essa cobrança, né, da sociedade. E eu amamentei a Fernanda até 3 anos, tá, Natália? Ai, que bom! Para te deixar mais feliz. Eu amamentei até os 3 anos e 9 meses. Ai, coisa boa! Gente, que ótimo ouvir isso, porque no começo ali dessa questão da amamentação, inclusive a amamentação é um assunto que não é tão falado, né? Pelo menos pelo que eu noto, assim. Eu sigo alguns Instagrams lá e tal, que falam bastante sobre isso. Mas, em geral, é uma coisa que não é tão falada. Tanto que esses dias, um tempo atrás, eu até tava estendendo uma roupa ali fora e eu escutei uma vizinha gritando pra outra, conversando assim, né? Daí elas falando, ai, não, que nada, eu amamentei o meu só até 6 meses, porque depois disso o leite vira só água, porque o leite fica fraco. Esse tipo de coisa, tipo, em 2020, né? Mas, enfim. Não dá pra acreditar, né? Não dá pra acreditar. E coisas assim que já me falaram, porque você é muito magrinha, porque se você ficar amamentando muito ele, você vai ficar fraca. Porque o leite já não sustenta mais depois dos 6 meses, dá um caldo de feijão com 4 meses, já me falaram isso. Enfim, meu Deus. Pessoas assim, tipo, nem me conhecem. Já passei por essa fase. É porque assim, Nossa. É porque as pessoas elas estão acostumadas a repetir padrão, né? Elas repetem o padrão. Então, minha bisavó fez assim, a minha avó fez assim, a minha mãe fez assim, funcionou para todo mundo, então eu vou fazer assim também. E aí elas acabam não indo atrás de informação. E eu acho que a grande, assim, se a dica de ouro é informação, sabe? Exato. Ouvir a vizinha falar. Depois de 6 meses o leite vira água. Cara, você tá com o celular na tua mão, com o Wi-Fi ali, leite depois de 6 meses vira água. Você pode ir atrás da informação. Porque o importante é ter essa informação em mãos. Aí depois você decide o que fazer com ela, sabe? Se você quer parar de amamentar aos 6 meses, porque isso já deu pra você, você vai perceber que o seu relacionamento com seu filho vai ser melhor depois disso, ótimo, sabe? Mas, não, o leite não vira água, olha só, eu posso continuar amamentando ele enquanto eu achar que devo, beleza, você continua. E assim em todas as outras situações, né? A questão é você ter esse conhecimento e aí depois você decide o que fazer com ele. Então, eu acho que você se rodear de pessoas que te incentivem a ter informação, porque a tendência é repetir padrão. E às vezes, e se você romper com esse padrão também, né? Por exemplo, vocês falaram da questão do bico. O avô da minha filha, que a gente escolheu como pais não dar bico para ela, mas escolha nossa. E aí, o avô da minha filha quis que ela usasse, queria que ela usasse. Um dia ele falou para mim, eu vou lá na farmácia comprar um bico pra ela. Eu olhei pra ele e falei, você pode ir, mas eu vou pegar o bico e vou guardar na gaveta, eu não vou dar o bico pra ela. Então, só que pra você fazer isso, você tem que estar muito certa do que você quer, daquilo que você acredita, senão você cede. Então, a informação,
buscar o suporte em quem você sabe que vai ter suporte, sabe? E fazer aquilo que você acha que é certo pro seu filho. Porque a culpa sempre vai ser da mãe, entendeu? Sempre, é verdade. A culpa sempre vai ser da mãe. Então, você faça suas escolhas. Depois, trata isso em terapia, se for necessário. É isso aí. Nasce a mãe, nasce a culpa, né, gente? Exatamente. E outra coisa é que eu acho que as mães, né, a gente tem que ter mais voz ativa por essa questão mesmo de respeito, sabe? Você tá ali falando, eu não quero, por exemplo, é uma escolha minha com o Bento que eu quero tentar manter, pelo menos tentar, né? Porque não posso dizer que vai ser assim, porque muita coisa eu falei que, eu não vou deixar ele... Cuspiu pra cima. Exato, eu cuspi pra cima, porque eu falei, eu não vou deixar ele ver tela até tanto tempo. Coitado, eu já vi a Patrulha Canina, fica todo faceiro dançando, inclusive. Mas, tudo bem. Uma escolha que eu tive com ele foi não dar açúcar até os 2 anos, pelo menos. Se eu puder estender isso, melhor ainda. E eu sempre fui questionada. Não, mas você... coitado, ele vai ficar com vontade. Como é que ele vai ter vontade de uma coisa que ele nem sabe o que é, né? Ele nem experimentou. Exato, curiosidade, beleza, mas vontade não é a palavra, né? E eu acho que, assim, por exemplo, a minha mãe deu sorvete pra ele escondido. E eu descobri porque ele ficou com a boca suja de chocolate. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que ter mais voz ativa, porque parece que as pessoas não têm um certo respeito, dizer, não, ela é a mãe, ela que sabe, beleza. Você pode não concordar com a forma que aquela mãe tá criando aquele filho, mas ela é a mãe, ela é quem sabe o que é melhor. E eu acho que o que cabe a gente é respeitar, né? Exatamente, e até porque tem crianças que têm uma certa alergia e às vezes você nem sabe, né? Exatamente. Vai lá dar um alimento para a criança, pode dar uma complicação ali, é muita responsabilidade, né? Exatamente, também por isso. E nessa época que eu comentei com vocês que eu era babá e tal, era muito comum a gente, por exemplo, eu ir levar ela no parque para brincar e darem assim, tipo, bolacha, oferecer assim, sem me perguntar, posso dar, sabe? Porque acho que o mínimo que você pode fazer é perguntar pra mãe da criança, posso dar isso aqui? E essa questão do respeito, assim, vai, nossa, desde o começo, desde que você vira mãe, que você bate o pé e fala, não vou dar bico, é que nem a Diane falou, sabe? Não, tá aqui o bico, bota um melzinho e tal. E no começo, que nem ela falou que é muito fácil ceder, realmente, no começo, a amamentação pra mim foi muito difícil. Então, eu acabei no desespero, num total desespero, comprando o bico lá na farmácia, dei pra ele fazia ânsia, ele não quis, ele jogava longe, e tipo, não quis mesmo, né, e graças a Deus por isso que eu não queria. Também. Eu não queria que ele pegasse, então, mas insiste, mas de primeira ele não vai pegar mesmo, bota um mel, que não sei o quê, o menino, tipo, 1 mês de idade, sabe? Imagina. Então, pra gente terminar, a gente podia falar um pouquinho, né, dar dica pra quem tá ouvindo, que não é mãe, mas tem uma amiga que é mãe, como que essa pessoa, né, que é como a Larissa, que é como a Marina, que por enquanto não tem filhos, como que essas pessoas podem apoiar as mães como nós nesse momento? Sara, começa contando pra gente o que você acha que pode servir como apoio agora. Olha, às vezes emprestar o ouvido, sabe? Perguntar se tá tudo bem, de que forma que pode ajudar, oferecer essa ajuda, né? E a gente sabe que em tempos de pandemia, às vezes não tem como pedir para ficar com a criança, porque não tem como ter esse contato, né? Mas, sei lá, eu acho que uma forma bem carinhosa de ajudar, às vezes é o quê? Preparar um bolinho, comprar um bolinho lá na panificadora, levar para tua amiga, dizer aqui, para vocês tomar um café, acalentar o coração e respeitar. Eu acho que, né, respeito tá acima de tudo, não julgar, não botar mais lenha na fogueira, né? Mas eu acho que pedir se tá tudo bem, solicitar um ombro amigo, nem que seja para ouvir as lástimas da vida, né? Os perrengues, já é de grande ajuda. Eu vejo muito a questão da sororidade, né? A gente fala muito sobre sororidade entre as mulheres, e eu entendo que mesmo que uma mulher ela não seja mãe, ela pode ter esse olhar solidário, né, para a mulher que é mãe, esse olhar empático, entendendo que essa mãe, ela vive uma realidade, ela desempenha um papel a mais do que você. Mães têm um papel social muito importante, né? Porque estão formando os cidadãos do amanhã. Então, ter esse entendimento de que ela não tá de mimimi, né? Porque às vezes as pessoas têm esse olhar meio atravessado. Então, ter esse entendimento que ela não tá de mimimi, né? Estender a mão, como a Sara falou,
É oferecer ajuda e, acima de tudo, de qualquer coisa, não julgar, que é o mais difícil de tudo, eu acho, que é olhar para uma pessoa e não julgar ela pelo que ela está fazendo, especialmente a mulher que é mãe, né? Ela é carregada de julgamentos o tempo todo, assim. Então, eu acho que isso é muito importante, ter esse olhar de não julgamento para aquela pessoa que é mãe. E você, Natália? Super importante o que vocês colocaram sobre não julgar, porque a gente já tem julgamento demais como mulher, né? E como mãe é um pouco a mais, né? Na verdade, é bastante a mais. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E, enfim, eu acho que a gente pode ajudar também as mães que são empreendedoras comprando delas. Se a gente não pode comprar, mas apoiar, indicar o trabalho, consumir conteúdo dessas mães. Ajudar dessa forma também, além de tudo que vocês falaram, né? Da rede de apoio ali, que é super importante, mesmo não sendo presencial agora nessa pandemia, né? Mas escutar, que nem a Sara disse ali, de escutar, às vezes não precisa nem falar nada. A gente só quer falar um pouquinho mesmo pra desabafar, sei lá. Chegamos então na mesa de bar, porque mãe também gosta de um boteco, né? Não tem essa de só falar de criança por aqui não, tá bom? Todas as nossas dicas estarão com os links na newsletter da semana do Donas da Porra Toda. Para assinar de graça, é só acessar o link da bio do Donas da Porra Toda. Natália, começa aí. Então, sobre o que a gente tinha falado ali de respeitar a criança como indivíduo, enfim, eu sempre acompanhei o Instagram desde a gravidez, que é o criação, @criação_neurocompatível. Eu acho esse Instagram incrível, é de uma psicóloga, né? E eu acho, nossa, maravilhoso. Eu tiro muita coisa boa de lá e vale a pena conferir. E outra dica que eu dou para as mães, né? Principalmente as mães aí com bebê pequeno, é a dica do banheiro, que vocês já devem conhecer. Que você deixa a criança com o pai e diz assim, vou ali no banheiro e já volto. Aí você se tranca lá, tem o seu momento de paz e fica lá, assim, por um bom tempo até o pai da criança vir te chamar. Daí você diz, não terminei. E aí você fica lá tendo o seu momento. Ótima dica. Melhor dica da noite. E agora ele acabou de descobrir porque ele tá aqui do meu lado, né? Mas enfim. Para essa mesa de bar, eu vou trazer 3 dicas, porque foi difícil para mim escolher uma só. Então, a primeira delas é um livro que eu ganhei de presente e li nesse momento de isolamento, que é o Revolução Laura. Ele foi escrito pela Manuela Dávila e traz muito essa discussão sobre como a sociedade ela invisibiliza as mães, invisibiliza as crianças, como tem essa falta de hábito e de interesse até das pessoas em ter as crianças presentes em ambientes como o Congresso Nacional, né? Então, é um livro que traz muitas reflexões legais para as mães que estiverem dispostas e para os pais também, todas as mulheres que estiverem dispostas a fazê-las. Aí a minha outra dica é um Instagram da Lua Barros, é @luabarrosf de Fonseca. Ela é mãe de 4 crianças, é educadora parental e tá fazendo home office também com a família toda em casa. Então ela compartilha um pouco dessa rotina e sempre faz um convite pra gente pensar que sentido tá tendo tudo isso que a gente tá vivendo, né? As maneiras como nós nos relacionamos com as crianças, com o nosso parceiro, né? Nossa parceira, enfim. Então ela sempre traz essa autoanálise, uma autorresponsabilidade, né? E uma coisa muito bonita que ela faz com uma certa frequência é perguntar se hoje é um novo dia ou uma nova chance. Eu acho isso muito bonito e eu tenho aprendido muito com ela e também com o marido dela. E por último, eu indico o canal do YouTube, o Criar e Crescer. Ele é de um médico pediatra, o Dr. Daniel Becker, que traz excelentes orientações para os pais sobre questões relacionadas ao comportamento das crianças, especialmente nesse momento de quarentena, né, que a gente comentou que as crianças estão muito apegadas aos pais, especialmente às mães. Então ele tem um vídeo em que ele reflete só sobre isso, fala sobre a questão de uso de telas na infância e muitas outras questões de uma maneira bem didática e tranquilizadora, assim, muito acalma o coração das mães ouvir ele falar. Então, muitas vezes eu uso ele como meu guia para saber como lidar com certas situações. E eu gosto muito dele e recomendo bastante que acompanhem o trabalho dele a partir de hoje, se possível. Então, as minhas dicas, a primeira eu vou ser bem egocêntrica, vou convidar
Então, vocês para me conhecerem lá no Instagram e no YouTube, e aí Sara, vlog e aí Sara, né? Para ver um pouquinho mais do meu dia a dia lá, que eu mostro os perrengues da maternidade aqui, vida real, né? E a minha segunda dica, pega caneta, pega papel, vamos fazer uma batidinha de corote, de morango. Porque mãe bebe também, tá? Isso aqui vocês vão esquecer tudo, todos os problemas da vida, tá? Um corote de morango, sabor morango de 500 ml, uma lata de leite condensado, um creme de leite e quem gosta de mais doce pode botar um pacotinho de suco de morango, tá? Eu particularmente não gosto com pacotinho de suco de morango. Bate tudo no liquidificador, bota gelo e manda ver, depois me manda mensagem de se vocês gostaram. É isso então, gente. Muito obrigada pela companhia, Diane e Sara. E se você quer continuar essa conversa lá no Instagram, @donasdaptoda, tem os nossos arrobas e as nossas fotos. Gente, obrigada por ouvir. Eu tô muito feliz pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, um beijo. Amei falar com vocês. Muito obrigada a vocês também pelo convite, por esse bate-papo tão bacana. E espero que a gente se veja por aí nas redes sociais ou na vida. Um abraço.